por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Sextou aqui no Investidor em Foco. Hoje é dia de café com canelas. Sim, o Pedro está de volta para matar as saudades de vocês e trazer dicas bacanas para o final de semana. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio que começa agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Kleber. Oi, Rê, tudo bem? Tudo bem. Sexta-feira sempre tá tudo bem. Segunda é que não tá. Bom, pelo menos segunda agora para quem tá em São Paulo, a próxima é feriado, né? E muito bom que a gente volta com o nosso quadro com o Pedrão aqui, com as dicas dele que ajudam tantas pessoas, né, Rê? É verdade, as de hoje estão especialmente uma delas divertida e a outra inspiradora, eu acho. O que você acha? Eu acho que o pessoal vai gostar bastante, Rê. Também acho. Para começar bem o ano, né? Boa, muito bom. Kleber, vamos trazer alguns pontos da semana para a gente fazer aí um resuminho, já que falamos pouco de cenário essa semana. A gente teve bastante convidado, a gente teve bastante assunto por aqui, só que passamos rapidamente pelos recordes de alta em Wall Street, motivados, entre outras coisas, pelas Big Techs, e a gente falou pouco disso e isso mexeu com o mercado, né? Não, mexeu bastante. Na verdade, assim, a gente teve algumas coisas além das ações, né, de tecnologia que puxaram, sim, bastante, principalmente o índice S&P 500 e o Nasdaq, né, que bateram novos recordes, né? O otimismo muito forte lá é, primeiro, né, pela questão dos novos estímulos, né, que tem a expectativa que seja aprovado agora depois da posse do Joe Biden. Lembrando que hoje a gente tem a votação e, consequentemente, em seguida, a nomeação da Janet Yellen como secretária do Tesouro no Senado norte-americano, e ela já deve também fazer algum discurso nessa linha, apresentando alguns planos, reforçando aquilo que ela já falou na terça-feira, de que vai ser feito o necessário que for, injetado o recurso que precisar para que a retomada da atividade econômica nos Estados Unidos aconteça, para a economia não minguar, não ter nenhum problema, né? Outra coisa também que ajudou, né, é que esses estímulos vêm sendo colocados de uma forma em que ele vai conseguir aliviar, sim, de vez, os problemas que a pandemia vem gerando, né? Então, o mercado comprou essa ideia, vem apostando muito nisso, e a gente viu só o Dow Jones, que não tem exatamente tantas empresas de tecnologias dentro dele, tendo um comportamento um pouquinho abaixo dos outros índices, mas aquilo que a gente comentou já em outros podcasts aqui, o discurso que vem sendo colocado ali pelo novo presidente e pela sua equipe, né, que ele vem nomeando, além das medidas que ele vem adotando, foi o que mais ajudou para que a gente tivesse essa puxada mais forte essa semana dos investidores nos Estados Unidos. Lembrando que a pandemia lá continua ainda muito forte, né? Os problemas ainda de distribuição de vacina também começam a acontecer, não por falta de planejamento, mas sim porque tem uma demanda muito grande, né? Então eles precisam também acelerar esse processo, mas os investidores estão um pouco mais otimistas lá também, até ontem, né? Quinta-feira. Hoje o mercado já amanhece de um jeito um pouquinho diferente. Mercado, né, Kleber? Exatamente. Um dia é bem diferente do outro. Bom, apesar disso, teve seus momentos de alta aí essa semana. Na Europa, algumas informações desanimam os mercados, e uma delas é o índice que mede a atividade empresarial na zona do euro, o PMI, a gente já falou dele por aqui algumas vezes. Esse índice caiu e, obviamente, impactado por bloqueios mais rígidos em algumas regiões que tentam combater a segunda onda da pandemia. E aí esses impactos, eles refletem muitas vezes no índice de um dos países ou, como este caso, da zona do euro toda, né? Exatamente. A gente pode falar até primeiro da maior economia, né, da zona do euro, que é a da Alemanha. A Alemanha. Que sentiu isso, né? Ela bateu ali o seu pior nível de PMI composto, que detém ali, então, né, serviços, industrial,
e também as demais avaliações, onde a gente olha para a atividade econômica como um todo do país, recuando então para o pior nível dos últimos 7 meses, mas ainda acima da linha limite, que é entendida como, sim, você não está com problema de uma possível recessão, e sim, você tem um avanço ainda da sua economia, que é os 50 pontos, né? Então, Sim. Fechou janeiro ali com 50,8 pontos, mas é um indicador já amarelo ali para a maior economia da Europa, enquanto a zona do euro, sim, essa já rompeu, baixou para 47,5, e aí vem essa preocupação com sinais de uma possível recessão ali de curto prazo, né, que pode se confirmar se nos próximos meses a gente continuar com essa baixa, né, e não tiver uma recuperação. Isso vem para o número, obviamente, dos últimos meses, que acontece por causa exatamente do que você falou, de novas paralisações, de novas preocupações, as pessoas voltando a se isolar um pouco mais, né, ficar um pouco mais em casa, os negócios retraindo um pouco mais as suas produções. Então, natural que a gente tivesse esse movimento, mas ele é muito ruim. E com esses dados saindo, inclusive até fora da zona do euro, o Reino Unido colocou que as vendas no varejo subiram 0,3 no mês de dezembro, mas também já foi bem abaixo do que o mercado esperava. Então, tudo isso somado mostra que a economia lá realmente vai precisar de todo aquele suporte e injeção também de estímulos que a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, já tinha dito que seria necessário que eles vão fazer. Mas para o dia de hoje vem sendo bem negativo, vem pesando um pouquinho. Resta saber um pouquinho, eu estou sendo modesto, tá? Tem pesado bastante. E resta saber o quanto de fôlego para estímulo os países ainda vão ter em 2021, hein, Kleber? A gente passou 2020 todo falando nisso, tanto para a zona do euro, como para o Brasil, para os Estados Unidos, mas chega uma hora que o saco tem fundo, né? A leitura que os economistas fazem é que, o problema que nós tínhamos em 2020 era não ter a luz do fim do túnel e não saber o tamanho desse poço, qual que era o fundo dele. Agora a gente já tem uma previsibilidade porque você tem as vacinas, então você já começa a conseguir calcular. Alguns analistas colocam que provavelmente você deve ter quase que toda a população europeia e boa parte da população norte-americana no primeiro semestre já imunizada, no final do primeiro semestre. E aí você já começa a conseguir fazer cálculos de quanto vai ser necessário de estímulos. Então, sem dúvida, é o que você falou, é finito, né? Não Exato. É infinito o recurso para se colocar à disposição para melhorar a situação econômica dos países e das regiões. Mas pelo menos agora se consegue fazer essas avaliações. E a gente espera também sair o mesmo dado para os Estados Unidos hoje, às 11h45, que vai ser super importante também para mostrar um pouco mais de como está a economia norte-americana. Só para completar o PMI, né, que é o índice de gerente de compras, traduzindo para o português aqui para o ouvinte ainda, para o ouvinte que não tinha tido nenhum contato com ele. No Japão, ele também teve queda, também está abaixo dos 50 pontos, mostrando que a atividade econômica japonesa, que é uma economia super importante também no mercado global, talvez precise desses novos estímulos. Então, não é só na Europa, não é só nos Estados Unidos. Na Ásia, a gente também ainda tem impactos da pandemia, apesar da China relativamente estar controlada, ter apresentado algumas novas restrições de mobilidade, né? Em algumas regiões pequenas ainda, por causa de novos casos que surgiram. Então, assim, todos esses fatores que fazem com que a sexta-feira comece ali um pouco mais tensa, com o mercado um pouco mais preocupado. E aí eu queria só trazer um ponto para o investidor entender por que as ações de tecnologia lá nos Estados Unidos acabaram voltando a subir e ter um desempenho tão bom, né? O que, para aqueles que não acompanharam muito lá atrás, né, é que o possível aumento de casos de Covid faz com que os investidores entendam que as pessoas passem a atuar de novo como elas vinham atuando no auge da pandemia. Ou seja, trabalhando de casa, usando mais o e-commerce, usando as questões tecnológicas, né, os meios tecnológicos para o seu dia a dia, né, para a sua subsistência e sobrevivência. Então, isso acaba dando muito mais valor para as empresas de tecnologia. Por isso que tem essa ligação direta com
aumento de problemas com pandemia e valorização de empresas de tecnologia. É verdade. A gente ouviu até nessa quinta-feira do Luiz Ribeiro que o e-commerce continua sendo uma tendência para 2021, é um caminho sem volta e está no radar fortemente dos gestores de fundos, né? Muito, muito. Bom, Kleber, antes do nosso Café com Canelas, dando uma passada aqui para o nosso território brasileiro, o governo aguarda novas remessas de vacina, novas aprovações da Anvisa, e enquanto isso, não é uma novidade, o Ministério Público investiga denúncias de gente furando a fila dos grupos prioritários. Vamos torcer para que o Ministério Público descubra que não tem nada disso, né? A gente fica na torcida, né? Acho que você está sendo otimista demais. A gente precisa, é o que dá para ser nessa hora, né? Dado todo o nosso histórico, a gente fica na torcida. E aí, quando a gente olha para o que dá para comentar, né, sobre as vacinas, sim, né, não está sendo suficiente para o mercado aqui ser positivo. A gente abre os mercados aqui na sexta-feira seguindo muita tendência de preocupação e por isso que eles estão negativos. Mas a chegada de vacinas da Índia foi um dado positivo. A questão da Anvisa liberar pode também ser muito bem recebido, e a gente espera outras informações ligadas a principalmente essas questões, porque a gente ainda tem a questão dos insumos, né, que precisam realmente ser resolvidas, né, a questão de prazos também mais definidos, né, planejamento para todos os estados, e aqui, falando especificamente do governo do estado de São Paulo, a gente vai ter o pronunciamento ali próximo do horário do almoço, do governador João Dória, dizendo o que ele vai fazer com relação ao novo plano, né, de restrições, onde pode ter uma nova fase vermelha aos finais de semana, fase laranja em dias de semana, o que ele vai apresentar. E tudo bem que a gente está falando só do governo de São Paulo, mas a gente sabe que as decisões tomadas aqui podem acabar refletindo para que outros estados também tomem decisões parecidas. E aí essas restrições podem acabar impactando de novo varejo, comércio e algumas atividades locais. Então, o investidor fique atento, porque isso pode acabar mexendo um pouquinho com o mercado também. Muito bem. Primeiro Café com Canelas de 2021. Pedrinho, estávamos com saudades. Tudo bem? Olá, eu também estava morrendo de saudades. Rê, Kleber, como é que vocês estão? Tudo bem, Pedrão? Saudades de você também, meu amigo. Que bom que você voltou. Estamos bem, Pedrinho, animados aqui com tanta coisa para falar e para fazer nesse ano, esperando que a gente também consiga entrar na fila da vacina. Como é que tá sua mãe falando nisso? Ela tá maravilhosa, aguardando ansiosamente pela vacina, né, para ver se a vida volta um pouquinho ao normal. E pelo visto teremos mais um ano de muitas emoções no mundo de investimento. Muito. Né? Agora já beirando momentos que as discussões de reforma vão voltar, vacina, quer dizer, muito assunto para a gente tratar e para a gente fazer a alocação dos nossos investimentos adequadamente para aproveitar, né? Esses momentos de distorções também são ótimos momentos para a gente extrair valor dos investimentos, né? É verdade, Pedro. E a gente falou na mãe de vocês, a minha mãe também está arrumando para aposentadoria. No domingo, dia 24, é dia do aposentado, Pedro. E aí, queria saber de você que dica a gente pode dar para quem está vislumbrando sua aposentadoria no longo prazo, ou no médio, ou até no curto, deixou para a última hora, mas, enfim, para o investidor e para a investidora que querem usar o dinheiro para ter um futuro de, enfim, diversão, tranquilidade, o que bem entenderem fazer da vida. Eu acho que a grande dica, né? A gente viu esse ano turbulento e a gente olha os nossos investidores também preocupados porque investimento, né? Quando a gente pensa, para que eu invisto? Uma das grandes razões é o acúmulo de riqueza para depois você usufruir justamente nesse momento da aposentadoria, né? Claro que tem outros sonhos que a gente vai atingindo ao longo da vida, mas o objetivo final é a gente ter uma sobra de recursos para passar uma aposentadoria mais tranquila. E tem um investimento que é a Previdência, tanto os planos VGBLs e PGBLs, a gente pode falar
sobre eles mais adiante, mas o veículo Previdência é um veículo super interessante. E ele acabou ficando um pouco até queimado no mercado devido aos produtos que tinham antigamente, que eram produtos que tinham já todo o benefício fiscal, que eu vou explicar no decorrer, mas eles eram muito simples e caros. Então você acabava perdendo praticamente todo o ganho que você tinha de economia tributária, você acaba não tendo um retorno legal no investimento em si, né? E aí muita gente olha, de certa maneira, até meio torto para esse veículo, prefere os fundos tradicionais, os fundos de hedge fund, né, os multimercados, etc., por causa disso. Mas o mercado mudou muito. Nos últimos 3, 4 anos ele vem mudando e ele já tem uma sofisticação hoje tão grande quanto os fundos normais. Então isso já não é mais um diferencial e os grandes gestores, né, as melhores casas foram para esse mercado. Hoje tem uma série de casas que tem fundos de previdência e tem de todas as classes. Quer dizer, você pode investir em ações, você pode investir em crédito, você pode fazer investimento em renda fixa, em todas as classes que você pode nos outros veículos, fazer também na previdência, por um gestor altamente competente, assim como você encontra nos fundos normais. Então, vale todo mundo ficar muito atento a esse veículo, porque ele dá muito benefício. E quais são esses benefícios, Rê? Primeiro, para quem faz a declaração completa de imposto de renda, se você investir até 12% no PGBL, num dos tipos desse veículo, tem o VGBL e o PGBL. No PGBL, se você investir até 12% da sua renda, você não paga imposto de renda sobre esta renda. Então vamos imaginar lá, você ganha 100 mil reais, se você pusesse até 12 mil reais no PGBL durante o ano, você só pagaria o seu imposto de renda sobre os 88 mil reais. Só aqui já dá um ganho super interessante. Imagina isso todos os anos, ao longo de 10, 20 anos, só dessa economia tributária quanto você não junta de recurso, né? Ela tem outros, e para quem não faz a declaração completa, ou quer investir em previdência mais do que esses 12%, a gente sempre recomenda ali o VGBL, que é o veículo que depois você tem uma tributação melhor se você quiser resgatar. E a previdência ainda tem uma outra questão, você pode escolher entre esse PG e o VGBL, mas você pode também escolher uma tributação no seu plano que chama regressiva. Por que ela é regressiva? Porque ela começa com 35% de imposto, caso você queira resgatar esse recurso, só que depois de 10 anos ela vai caindo, depois de 10 anos você paga só 10%, que é menos do que os investimentos tradicionais de renda fixa, né? Nos fundos, depois de 2 anos você chega a 15%, mas nenhum chega a 10%. Então aqui a previdência regressiva tem mais esse benefício. Então imagina você ficar 10, 20 anos sem pagar imposto sobre um pedacinho do seu ganho, no caso das aplicações no PGBL, e ainda lá no final, em vez de você pagar 15, 20% de tributação, você paga só 10% sobre esse recurso. Então você acaba juntando bastante dinheiro, tem uma vantagem grande. Outra vantagem, não tem come-cotas. Diferente dos fundos tradicionais, que todo semestre lá tem uma mordida para pagar os 15% dos fundos, aqui na Previdência você não tem isso, então você vai acumulando esse recurso que você deveria estar pagando semestralmente, você vai ter ganho sobre esse recurso ao longo dos anos. Enfim, é um produto complexo, tá? Não é um produto simples. Eu acho que aqui para o nosso bate-papo vale mais a gente deixar essa sementinha plantada. Recomendo que todo mundo que está ouvindo a gente procure mais informação, seja por conta própria nos canais digitais, na internet, ou nos nossos especialistas, nos nossos gerentes, que eles explicam mais para todo mundo, mas vale aqui, eu acho que a grande dica é esse veículo, o investimento em previdência privada, pode ter, para cada situação pode ter ganhos bem interessantes para todo mundo,
esse tipo de investimento. Tem outros, tá? Também não paga-se ITCMD, pelo menos não se paga em TCMD de transferência de recurso. TCMD é aquele recurso que, quando uma pessoa morre, na transferência dos bens, acaba tendo esse imposto. Quando você está investido em previdência, esse recurso vai para o seu sucessor sem esse imposto. Alguns estados cobram, mas a maioria não cobra. E também não passa por inventário. Aquele processo chato de inventário não acontece, vai direto para o seu sucessor. Então, é um veículo também muito usado, não só para você ter um ganho tributário ao longo da sua vida financeira, como lá na frente, na hora de transferência de bens para o seu sucessor, ele vai mais rápido, com menos burocracia e também com menos imposto. Então, também um veículo super importante para quem tem mais idade aqui alocar os recursos para chegar nos sucessores. Enfim, acho que as vantagens são bastante grandes, né, Kleber? A gente que faz planejamento financeiro sempre traz esse veículo para a história aqui, para compor os investimentos, porque ele traz ganhos não tangíveis tão claramente, mas que ao longo de uma vida, de um planejamento financeiro, dá uma diferença bastante grande. É isso aí, Pedrão. Tanto para o aposentado, quanto para o que quer se aposentar. Acho que todo mundo quer se aposentar, né? Mas a gente vê a Previdência hoje como o Pedro bem colocou, o melhor instrumento que a gente tem por enquanto, né? No Brasil, para se fazer esse tipo de reserva de muito longo prazo. E para quem já está aposentado, esse formato de sucessão, essa proteção patrimonial, passa sim pela Previdência, né? Então é super interessante que nos dois aspectos, viu, Rê? Tudo isso que o Pedrão trouxe é super importante que, quero me programar para aposentadoria. Sim, antigamente a Previdência não tinha instrumentos para o investidor conseguir buscar retornos que ele conseguia fora da Previdência, né, Pedrão? Isso era um problema. Isso era uma trava. Então, os investidores não gostavam tanto da Previdência porque eram produtos que não tinham sofisticação, tinha uma regulamentação muito restrita, não conseguiam comprar ativos que faziam diversificação realmente de fato no mercado, e isso acabou. Né? Tanto que o Itaú recentemente lançou com exclusividade, ou melhor, sendo pioneiro, né? Não com exclusividade, mas sendo pioneiro, o primeiro fundo 100% com ativos internacionais, né? Que é o Carteira Itaú Internacional. E ele tem uma diversificação tão completa quanto se ele for construir uma carteira que não seja de previdência. E aquele que já está aposentado pode pensar na sucessão, sim, dos seus herdeiros, né? Mesmo que vai ter uma vida muito longa ainda, porque ele é um instrumento que facilita muito uma série de questões aí, sucessórias, familiares, e que ajuda muito também até nesse controle patrimonial no futuro das famílias. Então, assim, a dica para começar o ano, o Pedrão arrebentou, hein, Rê? E para dizer que eu não fugi, Rê, porque eu só trouxe aqui um veículo e não falei de um produto, o Kleber falou da carteira Itaú Internacional. A minha recomendação, que facilita muito essa história para o investidor, é a carteira Itaú normal. A carteira Itaú Internacional que o Kleber falou é para fazer uma diversificação internacional, né? Ela é 100% investida lá fora. E tem a carteira Itaú, que ela, na verdade, já faz o nacional e o internacional. Então, ela já investe nos melhores gestores multimercado, ela já faz alocação em ações, já faz alocação em renda fixa, ela vai mudando, quer dizer, se o cenário está mais favorável, menos favorável, ela já vai o gestor encaixando esses produtos da melhor maneira possível. Isso dá uma tranquilidade enorme para o investidor, porque ele não precisa ficar ouvindo a gente toda semana para saber se vai para a direita ou para a esquerda. Deixa lá na carteira Itaú, o gestor vai fazer todos os ajustes e pegar todas as ondas que ele estiver enxergando. E como um gestor profissional, isso fica bastante mais claro, e já com toda a diversificação, o percentual certinho em cada classe de ativo. Então, para quem quer tranquilidade, dado que é um investimento de tão longo prazo, quem não quer ficar acompanhando, durante 20 anos a melhor alocação dos seus investimentos, vai colocando no carteira Itaú ao longo desse período, que vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai ter feito um belíssimo investimento nesse processo. E para quem é aposentado, aí como a carteira Itaú ela tem um perfil mais arrojado,
inclusive para quem é mais conservador, sugiro diluir um pouquinho ela, né? Colocar nela, mas colocar também recursos num investimento mais conservador para este conjunto ficar mais conservador. Para quem é mais aposentado, aí a gente já recomenda um produto de menos risco, tá? Aí já é interessante um produto de renda fixa, um produto de crédito privado, um produto DI, porque ali você já não está no momento de correr risco, né? Ali já é preservação de capital, já não tem eventualmente um horizonte longo para ficar correndo muito risco, ali já é usufruir do que foi construído. E uma coisa interessante, queria aproveitar do que vocês citaram, o Carteira Itaú, tanto o Carteira Itaú de Previdência, né, que a gente estava falando, e Previdência Internacional, como o Carteira Itaú, que fez um ano agora, a gente até fez um episódio sobre ele, eles apostam muito na diversificação, né, Pedro? E a gente tem ouvido aqui no podcast ao longo dessa semana, desde a semana passada, na verdade, gestores de produtos mostrando que o grande segredo de quem conseguiu atravessar a crise de 2020 no seu auge e ter sucesso nos seus produtos, apesar do ano que tivemos, foi diversificando ao máximo, né? Então, isso que vocês falaram sobre o Carteira Itaú se aplica à classe de previdência como um todo, né? Hoje é possível a pessoa não aplicar somente em um produto de previdência, e ela pode aplicar, sim, em vários produtos e seguir essa dica que a gente tem ouvido repetidas vezes aqui, que é diversificar não só entre tipos de investimento, mas também dentro de um tipo só, que no caso do que a gente está falando hoje é de previdência, né? Perfeito, Rê. Na verdade, as pessoas até confundem, assim, e até pela ganância, sempre dá vontade de você saber qual vai ser o investimento que vai dar mais dinheiro, né? Então, as pessoas perguntam muito para a gente, qual vai ser o melhor investimento nas próximas semanas? Essa é uma pergunta muito difícil, e mesmo quando você procura os melhores gestores, as pessoas que mais entendem de investimento, não são as pessoas que sabem com certeza qual vai ser o melhor investimento, porque o mundo muda demais. Quem ia prever uma pandemia nessa magnitude, né? Uma coisa é você entender muito de mercado financeiro, outra coisa é você ter bola de cristal. Bola de cristal ninguém tem. Então, não adianta você apostar sempre 100% dos seus investimentos numa grande aposta, porque o risco é muito grande. Então, os melhores gestores, na verdade, o que eles fazem é que eles montam um portfólio que, independente de o cenário econômico ir para a direita ou para a esquerda, ele vai ter ganhos interessantes nesses dois sentidos. Porque o mundo muda muito rápido, as informações circulam muito rápido e impactam os mercados muito rápido. Então, você não consegue saber qual vai ser a melhor classe de ativo nos próximos 15 dias. O que você consegue fazer é, dada a conjuntura econômica, montar um portfólio diversificado que, mesmo que não aconteça exatamente o que você estava prevendo, que você tenha ganhos da mesma maneira, né? Então, quando você compra a bolsa local, investe também em dólar, porque se a bolsa local não funcionar bem, provavelmente a descorrelação dela é com dólar, então você vai ganhar dinheiro do dólar e perder na bolsa. E é essas combinações que está a magia de investimentos. Então as pessoas não têm que buscar a grande aposta, elas têm que buscar a grande combinação de investimento que vai dar ganho para ela, independente da onda que vier, independente do cenário de curtíssimo prazo que aparecer. Muito bom, é exatamente isso, essa dica de diversificar, mesmo num tipo só de investimento, serve para a previdência, para quem já está parando de trabalhar ou para quem está mirando a aposentadoria, né, gente? Exatamente. Não, exatamente. E assim, acho que a gente tem que falar um pouco mais isso, porque no começo dos podcasts aqui esse ano, Pedrão, a gente tem ouvido muito, né, todos os convidados que vieram falando do otimismo que eles têm, apesar de todos os riscos que ainda estão rondando, obviamente, o cenário global, né, o mercado global e principalmente o mercado local, ainda tem sim uma positividade muito grande e uma crença muito grande de que as coisas vão se desenvolver mais para o lado positivo. E nessas conversas foi se falado também muito sobre o amadurecimento do investidor, né, e o amadurecimento do investidor brasileiro. E eu acho que eu já falei isso aqui no podcast, mas acho que a gente pode ser um pouquinho repetitivo, né, porque
é rotativo, como dizia antigamente no rádio, né? A audiência. A gente tem uma cultura já nos Estados Unidos de muitas décadas das pessoas se programarem aos seus 30 anos, aos seus 40 anos de idade, ou até menos, de contratar um planejador financeiro para sua aposentadoria. Assim como as pessoas aqui contratam personagens para diversas coisas, diversas questões, o planejador financeiro é uma figura quase que essencial para o americano. Por quê? Porque lá os juros ele já é muito baixo e o retorno financeiro ele é quase que zero para quem não tiver um investimento de maior risco há muitas décadas. Então eles precisam de ajuda para fazer esse planejamento. E o melhor instrumento é exatamente a Previdência, como a gente está falando aqui, para fazer esse longo prazo aqui no Brasil. Então, o que o Pedro traz é muito legal, porque quem ainda não fez pode começar o ano, aquelas promessas de começo de ano, né, Rê? O que fazer, começar metas de ano novo. Exatamente, começar 2021 já planejando a sua aposentadoria. Lembrando que se tem o dia do aposentado é porque isso realmente é importante e a gente não tem noção do que pode acontecer com a aposentadoria estatal, com a aposentadoria que vem do governo. A gente sabe os problemas que a gente pode ter para pagamentos daqui a alguns anos, né? Então a gente vai ter sim que fazer a nossa própria reserva, ou seja, é super importante tudo isso que o Pedrão trouxe mais uma vez. Muito bom, e quero saber o que a gente deve assistir para celebrar este dia do aposentado no domingo, Pedro? Que agora a gente o mundo já tá triste demais, né? Já tá com muito evento sofrível. Então a gente traz uma comédia para a gente ver se traz um pouco de boas vibrações e energias para as pessoas. E é uma série engraçadíssima que é a Grace and Frankie, que é uma série de aposentados. É a história de dois casais que os homens desses casais eram amantes e eles eram apaixonados, foram amantes por vários anos, e quando eles estavam chegando na aposentadoria, eles resolveram ficar juntos, porque era agora ou nunca, né? Já estava ali na reta final e eles achavam que mereciam passarem esses últimos momentos juntos. E as esposas acabam virando melhores amigas nessa reta final da vida. É engraçadíssimo. É com a Lily Tomlin, que faz a Frank, e a Jude Law, a Jane Fonda, que faz a Grace, que tá maravilhosa no seriado, como de costume. E os maridos são o Sam Waterston e o Martin Sheen, que são dois atores também maravilhosos. Então tem cenas hilárias. Eu sei que a Rê assiste e assistiu o seriado. Não é uma série nova, né, Rê, de 2015? Não, mas eu assisti agora, ano passado, Pedro, e eu dei muita risada e confesso que eu tô até agora órfã da Jane Fonda e da atriz que faz a Frank, porque elas são sensacionais. E esse dilema da aposentadoria que vem na série, que você mencionou, é muito real, porque assim, os dois homens, o Robert e o outro, esqueci o nome do personagem agora, mas o Sol, isso, Robert e o Sol. Eles moram numa casa linda, são sócios num escritório de advocacia, e de repente o Robert quer curtir a vida com o Sol. E diz assim: Sol, vamos se aposentar, a gente já pode passar o escritório pro teu filho cuidar, a gente vai se aposentar. E o Sol não sabe o que fazer com o tempo livre que ele começa a pensar que ele vai ter. O Robert se aposenta primeiro, começa a fazer curso de ator, vira ator de um teatro comunitário do bairro, faz um monte de amigo, e o Sol fica andando em volta, perdido, sem saber o que fazer com o tempo. Aí ele se aposenta e fica numa eterna busca para descobrir o que fazer, até que ele adota um cachorro, e o cachorro ocupa uma parte do tempo dele. Ele começa a pesquisar sobre jardinagem para cuidar do jardim, e eles começam a querer fazer viagens e tudo mais, enfim. Mas é um dilema que muita gente enfrenta, né? Ou porque quer muito parar de trabalhar, ou porque simplesmente não sabe o que fazer na hora de parar de trabalhar. Em compensação,
a Grace e a Frank, elas já não estavam mais trabalhando quando vão morar juntas por causa dos maridos terem contado que estavam juntos, que se gostavam, que queriam casar. E as duas viram empresárias após os 70 anos, porque elas descobriram que tinha um público feminino gigante da terceira idade que era carente de produtos de sex shop. Então, é tudo muito engraçado porque elas viram empresárias justamente de uma área que era pouco impulsionada na história toda e elas viram pioneiras em várias coisas. Então, dá para dar muita risada, dá para refletir muito sobre isso também, sobre o envelhecimento em si, porque ali ele é mostrado de uma maneira muito saudável e com muitas reflexões bacanas, assim, que a gente pode tirar. Vale muito a pena. Eu fiquei muito fã dessa série, Pedrinho. E com muitas coisas que a gente vai ver cada vez mais, né? Com o envelhecimento da nossa sociedade, pode ter certeza que vão aparecer cada vez mais empresários da terceira idade. Essa parte do usufruto da vida cada vez mais comum, né? Muito interessante. É uma série muito, muito contemporânea, assim, e mostra diversos mercados que vão aparecer e crescer muito no Brasil ao longo dos próximos anos, que é esse público da terceira idade. É um mercado que as pessoas às vezes não dão tanta atenção, mas tem um mercado crescente bastante interessante com tudo que envolve aqui a turminha que está se aposentando. E tem uma vida inteira depois da aposentadoria, né, gente? Por isso que se preparar para ela é tão importante. Às vezes a pessoa tá jovem e pensa, não, eu só vou me aposentar daqui muito tempo. Mas quando vê, passou num piscar de olhos. E se a pessoa não se organizou bem, né, Kleber? Ela vai usufruir daqueles anos todos que ela tem de vida depois de se aposentar de uma maneira muito pior do que ela poderia. Então, acho que é uma reflexão legal também para levar a respeito desse tema, do quanto a gente pode fazer coisas muito legais depois que parar de trabalhar e que já vai ter experiência, maturidade suficiente, já ensinou um monte de coisa para um monte de gente. Ótimo. E aí fica uma dica também para quem já se aposentou, né, Rê? E que já está com uma reserva interessante, já conseguiu, né, Pedrão, fazer ali as suas contas e sabe que vai poder viver bem, tá tranquilo, gaste. Vai curtir a vida. Vai gastar. Não precisa se preocupar. Mas eu tenho que deixar as coisas para as pessoas. Claro, melhor se sobrar para deixar para as pessoas, super importante, muito bom, importante mesmo, mas assim, dentro daquilo que é responsável, gaste, vai viver sua vida, porque é muito importante isso também, né? Antigamente as pessoas, eu falo porque a gente via os mais velhos vivendo até o final para guardar o dinheiro e trabalhar. E passava ali 80 anos ou mais nessa vida. Tá errado? Claro que não tem certo nem errado, né? Mas ele tá lá para ser usado também, não é só para ser guardado, pode usar, né? Ele é seu. E outra, né, Kleber, a tendência é que cada vez as pessoas vivam um pouco mais. A expectativa de vida, ela vem crescendo de muitos anos para cá. Então, como é que a gente vai jogar fora tanto tempo, né? Depois de parar de trabalhar, tem que saber também aproveitar e se planejar para isso. De novo, é a história do planejamento, né? Se planeja com tempo e com organização, dá para aproveitar muito, muito, muito depois. Se pode fazer aquela viagem que tá um pouquinho cara, mas pode, não fica com dó não de gastar, vai fazer. Dólar depois da pandemia, depois da pandemia só, né? Depois da vacina. Vacina antes, pelo amor de Deus. Com certeza. Muito bom. That's it. That's it. Muito obrigada, Pedrinho. Bem-vindo de volta. Eu queria dar um recado para vocês dois, inclusive. Quando as mães de vocês se vacinarem, peçam para elas mandarem um áudio contando da experiência para a gente rodar aqui no podcast. Porque acho que dos nossos ouvintes assíduos, elas vão ser as primeiras. Então, tô curiosa para saber. Hoje eu descobri que uma tia minha vacinou. Ela tava se sentindo muito bem. É mesmo? Que legal. Muito bom, vou meninos. Avisar a dona Elza, vou mandar o podcast para ela agora.
Pode deixar. Manda. Não, eu quero muito saber o relato delas quando vacinarem. Eu falei com a minha tia há pouco tempo, ela trabalha numa clínica que cuida de idosos. Ela é super dedicada à clínica e como ela é a profissional da saúde dessa área de cuidado, ela entrou na fila preferencial junto com os profissionais de saúde. E então ela estava, nossa, se sentindo muito bem. Acho que é muito isso que o Pedro falou, uma sensação de liberdade, de proteção, de saber que vai poder continuar o trabalho dela junto com os idosos todo dia, o cuidado todo que ela tem mais protegida, então eles também vão estar protegidos, né? E tô curiosa para saber os relatos das nossas queridas ouvintes. Obrigado, Rê. Não, pode deixar que eu vou pedir para ela, sim, com certeza. Valeu. E valeu, Pedrão. Muito bom ter você de volta aqui. Muito bem. Obrigado, Rê. Obrigado, Kleber. Foi ótimo mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigada a você. Obrigada, Kleber. Bom fim de semana, gente. Para você também, Rê. Segunda-feira a gente está de volta. Combinado. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Bom fim de semana para vocês. Cuidem-se. A gente retorna na terça-feira, porque segunda-feira é aniversário de São Paulo. Por aqui é feriado, então não vai ter podcast. Mas na terça a gente está de volta aqui com vocês. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.